Olá, estamos aqui hoje para a nossa segunda videoaula de psicopedagogia na aquisição da linguagem. Na primeira aula, nós falamos sobre a aquisição da linguagem mais direcionada para a fala, para a linguagem oral. E nesta videoaula, nós nos ateremos mais à aquisição da escrita. E nesse processo de aquisição da escrita, nós temos que perceber que é uma das formas superiores de linguagem, né? Então ela é mais cuidadosa, mais cuidada que a própria linguagem falada, e requer que a pessoa seja capaz de conservar a ideia que tem em mente, ordenando-a numa determinada sequência e relação. Então, existe um processo para que ocorra a aquisição da linguagem escrita. Dentro desse processo, nós podemos dizer que na escrita estabelece-se uma relação entre a audição, que é a palavra falada, e o significado, que é a vivência da criança, né? E a palavra escrita especificamente. Então, há toda uma ligação para que efetivamente a escrita tenha uma boa forma de aquisição na criança. Quando a criança já tem o significado do objeto interiorizado, seu processo de escrita fica mais fácil. Ao copiar uma palavra, a criança deve fazer a discriminação visual de cada detalhe da palavra. Deve relacionar os símbolos impressos aos sons e aos movimentos fonoarticulatórios. Observar o traçado gráfico de cada letra da palavra. Ter uma vivência sobre o significado daquela palavra e só aí ela reproduz graficamente a palavra no papel. Então, não é algo simples, fácil, nós temos que conhecer isso para que possamos facilitar aí essa aquisição para a criança. Existem dentro da escrita alguns estágios de desenvolvimento. Um deles seria o desenvolvimento da linguagem oral. Para escrever, a criança precisa falar corretamente os sons das palavras. Existe o desenvolvimento de habilidades de orientação espacial e temporal. Ao escrever, a criança deve respeitar a sequência dos sons e sua estrutura no espaço. O terceiro estágio seria o desenvolvimento da coordenação visomotora. A criança deve ter movimentos coordenados dos olhos, braços, mão e até a apreensão perfeita do lápis entre os dedos. Isso também interfere aí na aquisição da escrita. Uma memória visual e auditiva. Problemas auditivos refletem na leitura e fala, e dificuldade de aprendizagem visual gera problemas na aquisição da escrita. Então, o visual e auditivo também interferem bastante na aquisição da linguagem escrita. E o último estágio, né, seria a motivação para aprender. A criança tem que estar motivada a aprender. E nessa motivação nós podemos interferir, né? Um bom relacionamento que ela tenha com as pessoas que vão cuidar desse momento com ela são importantes, né? Então os pais, os professores, os colegas, então aqueles que vão interferir ali no momento da aquisição da escrita interferem no bom desenvolvimento disso, né? Então nós temos que ter um bom relacionamento, a criança tem que sentir confiança nas pessoas que estão aí nesse momento com ela, para que ela esteja motivada efetivamente a aprender. Há distúrbios da escrita, assim como há distúrbios da fala, né, que nós vimos na aula anterior. Um distúrbio da escrita é a desortografia, dificuldade para transcrever de forma correta a linguagem oral. Ela pode trocar por problema auditivo P por B e pode trocar por visual, né, pelo visual B por D. Então são muito próximas essas letrinhas, ela pode trocar na hora da escrita. Existe uma intervenção possível do professor para amenizar esse distúrbio, que seria disponibilizar quadros de letras do alfabeto, de famílias silábicas, de números, para que a criança possa consultar quando escreve. Então nós podemos perceber que no momento em que na sala de aula, né, na sala
sala de alfabetização, necessariamente nós devemos disponibilizar esses quadros para facilitar aí a consulta da criança na hora que ela for escrever. Um outro distúrbio seria de formulação de sintaxe, é uma dificuldade de expressar as ideias por escrito. Às vezes até nós adultos dizemos, né? Tenho dificuldade de colocar no papel aquilo que eu tenho no pensamento. Então a criança também tem esse distúrbio no seu processo de ensino e aprendizagem da linguagem, e esse também demanda aí a intervenção do professor, fazer com que a criança escreva sentenças a partir da leitura do professor em voz alta. Ao identificar o erro auditivamente, ela consegue corrigir no papel. Um outro distúrbio seria a disgrafia, que é a desordem que afeta a capacidade de copiar. A intervenção possível do professor é observar a criança para compreender o nível do problema e apresentar padrões visuais e cinestésicos, primeiro em separado e depois gradativamente integrando esses dois padrões, visual e sinestésico. Deficiência de revisualização. A pessoa não consegue revisualizar palavras e letras. Esse distúrbio focaliza-se nos processos visuais. A intervenção possível é selecionar materiais para treinamentos de memória visual, como gravuras, letras, palavras, números, que devem ser nítidos e bem definidos, senão nós acabamos complicando mais do que auxiliando. Ou seja, a linguagem escrita demanda, processos de aprendizagem, tem e pode processar distúrbios, mas existem intervenções possíveis do professor e do psicopedagogo nesse processo. Para encerrarmos aí esse nosso momento, nós podemos fazer algumas considerações, por exemplo, que deve-se considerar que a presença de um psicopedagogo junto aos alunos de uma escola é fundamental, importante, relevante, mas não é o único e exclusivo, não basta, Nós precisamos ter melhoria nas práticas pedagógicas dos professores, especialmente nas séries iniciais, e propostas de didática adequada para cada caso, cada perfil de aluno. O professor tem que ser bom, dinâmico, integrado no processo de ensino-aprendizagem. Só assim resultará alunos interessados, motivados e envolvidos especificamente. A dificuldade de aprendizagem às vezes está mais relacionada a dificuldades de ensinagem. Ao professor cabe estudar sempre, estar sempre atualizado e desenvolver o seu trabalho com muita competência e seriedade para que efetivamente nós atinjamos aí uma boa aquisição da linguagem nos nossos alunos. O texto, o processo da aquisição da linguagem escrita que temos, disponível aí da revista Educação, deve ser consultado para que nós aprimoremos aí esse nosso momento de falar sobre a escrita dentro desse processo tão importante, que é a aquisição da linguagem dos nossos alunos. Era isso que tínhamos para hoje nessa videoaula e espero que vocês se aprofundem aí nos conhecimentos e que esse momento nosso tenha auxiliado aí na nossa melhoria, no nosso aprimoramento pedagógico, ok? Então, até breve. Tchau, tchau.